Olá, pessoal. Vou fazer uma live especial. Eu vou conversar, fazer um bate-papo com um amigo meu que mora na Coreia. Ele é brasileiro. O nome dele é Santiago. Ele está na Coreia já tem 2 anos, eu acho. Então, a gente vai fazer várias perguntas para ele, né? Como é que está sendo a vida lá na Coreia? E vai ser interessante. Oi, Santiago! Olá, 안녕하세요, Tudo... 선생님. 안녕하세요, 안녕하세요. Oi, Tudo gente. bem? Quanto tempo? Sim, saudades. Saudades. Ai, que legal. Faz tempo que a gente não conversa, né? Sim, Bom dia para o pessoal. Boa noite para você, Santiago. bom dia, pessoal. Boa noite pra mim. Eu marquei esse horário porque na Coreia agora é 11 horas, né? Isso. 11 horas da noite. Isso. Então, gente, eu vou fazer perguntas como se eu não soubesse nada do Santiago, porque vocês devem estar morrendo de curiosidade, né? Por que eu vou conversar com o Santiago? Tá? Então, Santiago, como é que a gente conheceu? Bom, eu conheci a professora Jang pelas aulas de coreano. Eu estudava na UNB, na Universidade de Brasília. Uhum, E naquela época eu comecei a ter interesse pelo coreano e pela cultura coreana. E a gente tinha um programa dentro da universidade, né, com essas aulas de coreano que a uhum, professora Jang ela dava. Ela coordenava também e fazia uhum. material, tudo. E aí eu comecei, É, a gente teve, a gente fez 3 módulos, né, foi, eu acho junto. que foi. Isso. Uhum. Você E a gente, começou com outra professora, né? No isso, eu início. comecei com outra professora. Meu primeiro semestre foi com outra professora, o básico um, e aí depois eu fiz o básico 2 e o básico 3 Uhum. com a professora Jang. Aí a gente ficou juntos até eu vir pra Coreia. Isso. E antes de você ir para a Coreia, eu lembro que você tinha ido para a Coreia, né? Para Isso. fazer aquele curso curtinho. Era de quanto tempo? Eu fiz um curso de 3 semanas na Korea University, na KU aqui. Era um curso Uhum, intensivo de uhum, inverno. Então, porque eu queria conhecer o país antes de vir para morar por muito tempo, conhecer como é que era e tal. E aí eu vim aqui, uhum. eu fiquei 4 semanas no total, 3 semanas aprendendo coreano e uma semana só viajando para o país. Você estava fazendo qual curso aqui na UNB, na época? Na UNB eu fazia o curso de design. Aí na UNB a gente tinha design gráfico e design de produto. Uhum. E, e aí você fez aquela prova, né, de GKS do governo da Coreia, né? Isso. E como foi a seleção? Bom, eu tentei uma primeira vez em 2018, se não me engano, e aí eu não consegui. Hum, Nessa primeira vez eu passei só pela primeira fase, mas na entrevista eu não consegui passar. E aí depois eu tentei de novo em 2019. É uhum, uma seleção um pouco longa, ela começa geralmente em fevereiro para quem uhum, quer fazer mestrado. Você entrega uhum, todos os seus documentos da graduação, né, suas notas, suas uhum, presenças, projetos que você participou dentro da universidade. uhum, Você escreve algumas uhum, cartas falando sobre uhum, você, sobre o que que você quer fazer aqui na uhum, Coreia, o porquê que você escolheu a Coreia. Se você tem algum uhum, nível de coreano ou de inglês também é bom mandar. E aí depois, uhum, depois disso eles fazem uma seleção, fazem uma seleção para ver quais alunos vão passar para a segunda fase, que é uhum. uma fase onde o governo coreano diz se você pode passar ou não. E aí depois eles ainda mandam para as universidades verem se elas te aceitam ou não. Então É, depois desses três, são várias isso. fases. E aí eu E passei. aí, e aí você passou. Aí eu lembro que aí você passou, aí a gente marcou uma entrevista com Aham. 3 pessoas, né? Lembra? A gente fez Foi, lá no YouTube, é, você, o Matheus e a Ana. A Ana tinha feito na época pela universidade e o Matheus também. E aí você foi para a Coreia em qual ano? Em que eu, ano? eu vim para a Coreia em 2019, em agosto, junto com o Matheus e com a Ana. Uhum. E aí você fez um ano de coreano em qual cidade? Aí, assim que eu cheguei na Coreia, eu fui para Daegu, que é uma cidade que fica ao sul. É uma das cidades mais populosas Uhum. da Coreia, mas é considerado assim, Shigora, é meio É, você sabia interior. quem foi para lá agora? A Anne. A Anne. A Anne Lejac. Isso, ela passou E que agora é também essa- pelo Ai, GKS. que Isso, e aí massa.
Ela tá agora em Não, Daegu, chegou agora. eu vou ter que mandar mensagem Ela tá para fazendo. várias dicas de lugares Então para. manda! Ela tava toda preocupada. Aí eu falei, eu não sei ninguém quem está lá em Daegu, mas você falando Daegu, aí eu lembrei dela. Uhum. Ela tá lá agora. Nossa, Tem o quê? Um mês. Passou a quarentena e ah, aí ela tá agora, começou as o aulas de curso de. coreano. Ai, que legal, vou Uhum. mandar mensagem para ela. Você sabe qual universidade ela tá? Depois eu vou perguntar, talvez é até a mesma que eu. Ela tá postando no Instagram dela, então Depois eu a vejo. gente fica sabendo disso. Depois Sim, eu, não sei se você segue ela, depois eu mando a conta dela. tá bom, me manda, eu E, quero. e aí, depois de quanto tempo você ficou lá em Daegu? Eu fiquei um ano em Daegu. Então a gente começa as aulas de coreano mais ou menos no comecinho de setembro. Aí Uhum, quando é fevereiro, março, a gente já tem que começar a fazer o topic e começar a tentar passar uhum, pelo nível 3. É o requisito para você seguir com uhum, o seu mestrado. E aí eu fiquei em Daegu até o finalzinho de agosto, e aí eu mudei para Seul para uhum. começar o meu mestrado. Eu posso te perguntar qual nível de Topic você ficou? Ó, naquela época eu fiquei no level 3 Ah, e agora no level 4. tá. Ai, que legal. Uhum. Parabéns. Eu sei que conseguir nível 3, nível 4, subir mais um nível é bem difícil, é bem intensivo, né? Os cursos, bem É. pesado, vamos dizer assim. Principalmente porque quando a gente está aqui na Coreia, a gente quer fazer várias coisas, a gente quer conhecer Hum, tudo, mas aí tem que se dedicar bastante ao estudo, né? E aí eu vim com uhum, a base que eu já tinha do coreano, mas eu sempre. Coreano nunca foi uma língua muito fácil para mim, então eu sempre tive muita dificuldade, assim. Outras pessoas, elas até conseguiram mais rápido que eu, mas assim, eu não, o que eu pensava, eu não posso eu não gosto desistir. de comparar com os alunos, não, mas você sempre falava, eu tenho dificuldade. Vem cá, vamos fazer redação novamente. A professora era muito gentil comigo. Mas é isso, eu nunca desisti. Eu Uhum, sabia que eu ia aprender e que de algum jeito eu ia conseguir, né? E aí eu uhum, consegui o nível 3 naquela época para vir para Seul. E aí eu consegui o nível 4 agora, porque para se graduar na universidade você precisa do nível 4. uhum, verdade. E o curso que você está fazendo agora, qual é o curso que você está fazendo agora? Em qual Eu universidade? estou agora na Yonsei University, que é uma universidade que fica Uhum, aqui em Shincheon. O meu curso chama Senhua Design, que para inglês eles uhum, chamam de Human Environment and uhum, Design, que uhum, eu não sei em português, mas seria design e o ambiente humano, uhum, e onde a gente estuda as relações do ser humano com as partes de design que ele trabalha. Então, tem um pouco de arquitetura, um pouco de design digital, um pouco de moda, tudo misturado. uhum. E você está gostando? Já está em qual semestre Eu, agora, nesse momento? eu comecei agora o terceiro semestre. Aí, então, eu tenho mais dois semestres, né? Esse agora e o do ano que vem, no começo do ano. Hum. Eu tô adorando, E, eu adoro. ai, que legal. E as aulas são ministradas em inglês ou em coreano? Como é que é? Então, O mestrado? o mestrado da Beyoncé, ele é um mestrado que ele é grande, a maior parte dele é em coreano. Mas agora a Beyoncé está Hum, querendo virar uma universidade um pouco mais internacional e hum, ela tá se transformando. Então ela está fazendo algumas aulas uhum, todas em inglês, mas ainda assim é um pouco hum, difícil de encontrar essas aulas. E as aulas principais mesmo uhum, você tem que fazer em coreano. Mas os professores hum, são muito legais, os professores são muito compreensivos. uhum, Então, mas tem os casos, por exemplo, eu tive duas matérias no semestre passado, onde a professora fez os estudos dela na Coreia, no Japão e na China. Então ela não hum, falava nada de inglês. Então eu tive que hum. apresentar meus trabalhos, entregar meus projetos finais todos em coreano. Hum. E aí no começo eu fiquei muito desesperado, mas depois foi ótimo, assim, eu acho que foi até por isso que eu consegui o level 4 porque foi de estudar De muito, né? tanto estudar, Foi na tá necessidade. certo. Aham. E você tá tendo assim, tendo tempo para passear um pouco, nós estamos numa pandemia, né? E a Coreia está numa fase, não sei se é 3 ou 4, dependendo da região, e eu estava acompanhando que está bem, assim, rigoroso, né? Esse controle da pandemia. E como é que você está se sobressaindo em relação a isso? Então, aqui em Seul,
Hum. sempre teve um estado de alerta, assim, sabe? Então, quando eu Uhum. cheguei aqui em Seul, por exemplo, quando os casos começaram a aumentar, Uhum. fecharam todos os cafés, os Ah, deixa restaurantes. eu só te perguntar. Você estava em Tegu, Isso, né? Que era tipo o ápice naquela da. época, é isso. E você estava Eu tava lá? lá. E E foi bem aí? no comecinho, nem sabia do coronavírus ainda. A gente não tinha Hum, muita informação, foi muito desesperador. Eu nunca vou hum, esquecer. Teve um dia que a gente foi pra aula e a gente ficou hum, lá na porta da aula esperando para saber se ia ter aula ou não. E eles falaram, gente, tá acontecendo isso, é melhor, é mais seguro hum, vocês não terem aula, voltem para os dormitórios e a gente vai entender o que hum, vai acontecer. Não tinha preparo para aula online, não tinha uhum, vídeo, não tinha. Então a gente viu eles preparando tudo, assim, mas eles fizeram de uma forma uhum, muito boa, sabe? hum, Manejaram muito bem, é uma hum, coisa que ninguém tava hum, esperando e eles deram total uhum. apoio pra gente. Ah, que bom, porque eu ouvi alguns casos que não teve um aviso prévio para os alunos estrangeiros e passaram por vários problemas e foram meio que expulsos do dormitório, e isso meio que prejudicou muitos alunos estrangeiros, né? Então, Sim. com você, pelo menos não aconteceu nada disso, então deu tudo certo. Eu tive muita sorte, porque lá Hum, na Cambium, tudo bem que assim, as primeiras aulas não foram tão boas porque eram aulas gravadas, assim, então, uhum, principalmente pra gente que precisava passar no Topic, foi um pouco uhum, difícil, porque a gente perdeu a aula uhum, online, assim, uhum, e eles não estavam preparados ainda para oferecer um bom curso online. A aham, gente não teve a aula offline e eles não estavam preparados ainda. Mas depois que eles se aham. prepararam, teve aulas muito boas, vídeos gravados, assim, todas as Hum, atividades, a gente tinha acompanhamento com os professores. Então eles só precisaram desse tempinho para ajustar e conseguiram uhum. entregar pra gente algo muito bom. E aí você veio para Seul e aí Uhum. conseguiu se estabelecer tranquilo, mas É, aí a pandemia continua e tá tudo bem? Como é que você é, tá se saindo? ano passado foi um pouquinho mais difícil, porque assim que eu Hum, cheguei em Seul, os casos aumentaram bastante e não tinha nem uhum, nenhuma perspectiva de vacina. Então, uhum, tinha uma regra que não podia ficar mais de 4 pessoas juntas em uhum. restaurante e os cafés estavam Até fechados. agora, né, que eu Até agora saiba. tem. E os cafés Uhum, estavam fechados. Então aí teve uma época que eles fecharam a academia, por exemplo. Então a cidade ficou bastante morta mesmo, assim. Não tinha muita coisa para fazer, uhum, a não ser ver as aulas. Aí uhum, quando foi fevereiro, eles voltaram algumas coisas. Os cafés voltaram, as academias voltaram, mas a gente ainda tem muitas restrições. Então, por uhum. enquanto, por exemplo, depois das 6 da tarde, você não pode sair com mais de 2 pessoas. E, Tipo uma família, então tem que ficar em casa. Eu você até que estava brincando. Você tem um filho, aí o filho tem que sentar separado da sua mesa. pois é, Não como pode. você faz? É Mas uma ironia, mas tudo bem. sim. E na academia, por exemplo, pode ir, mas tem algumas regras dentro da academia. Tem que usar máscara, não pode usar o Hum, chuveiro, hum, tem um número certo de pessoas que pode usar. Mas, por exemplo, se você respeita as regras, se você usa hum, máscara, se você tenta evitar ficar em locais fechados, se você faz o teste com frequência, é, hum, é seguro, sabe? Então, você uhum, consegue aproveitar um pouquinho de cada coisa. Então, eu pensei assim, é uhum, uma oportunidade única que eu tô tendo, eu vou tentar uhum, fazer ao máximo para aproveitar mesmo nessas circunstâncias. Então, eu uhum. conheci Jeju, eu É, conheci eu vi a as fotos. eu adoro Eu viajar acompanho tudo. e eu adoro A- coffee a- shop bonitinho e tal, então eu aproveito. É, claro, você tira umas fotos bem assim, temáticas, muito Ai, legal. fico feliz que você gosta. Ah, eu gosto. Você tirou várias fotos também quando você foi lá para Gyeongju, eu acho. Não sei se era Gyeongju que você foi. Era bem na pandemia, acho que foi no ano passado, que você tirou várias fotos assim de hot gold, muito lindos, das Ah, sim. cerejeiras. Foi muito legal. Ai, sim. É, as E suas aí na fotos são Coreia bem a gente vai assim. descobrindo as coisas, né? Porque quando eu cheguei, eu fiz Aham, todo o roteiro turístico. Eu fui na sim. Namsan Tower, eu fui em todos os palácios, aí eu fui nos bairros mais famosos. Aí chega uma hora que essas coisas, tudo bem, é legal, mas perde um pouco a graça, né? Aí você vai explorando mais do país, aí você vai viajando para cidades do Ah, interior. Aí que é a parte mais legal, sabe? Que você come a comida coreana de aham. verdade, assim, que você conversa com as pessoas. Essa para mim foi a parte Ah. mais legal. E aí quando você falou que foi para cidade interior para conhecer e em relação a preconceito, eu lembro que você sofreu um tipo de preconceito uma vez e aí você até postou no Stories.
Como é que está sendo, assim, no geral? Não, assim, uma situação pontual, mas isso com certeza acontece com estrangeiros, mas, assim, no geral, você está agora na Coreia há uns 2 anos, né? Isso. 2 anos, mais ou menos? E como é que está sendo essa relação de ser estrangeiro na Coreia? Ah, eu acho que é o Pode ser seguinte, eu tive... sincero, Não, tá? eu... Em Não tem Daegu, eu tive problema, eu estou no Brasil. Não, mas lá em Daegu, por exemplo, a gente tinha esse problema de, às vezes, alguns bares, alguns clubs não aceitavam Hum, estrangeiros, e qualquer tipo de estrangeiro. hum, Então, Daegu é uma hum, cidade muito conservadora, então isso acontecia mais. Aqui em Seul nunca uhum, aconteceu isso comigo, e uhum, pelo menos comigo eu nunca tive nenhum acontecimento de preconceito nem nada. Então, assim, na minha hum, universidade, as hum, pessoas me tratam muito bem, eles me ajudam com uhum, tudo que é necessário, meus professores, meus colegas. uhum, Todo mundo entende que, às vezes, ser estrangeiro em um outro país é mais difícil. uhum. Principalmente aqui na Coreia, porque acaba que a gente se destaca, né? Então, acontece algumas coisas assim. Não, A gente tá no com metrô, todo mundo certeza. olha. Isso acontece, porque você é diferente de todo mundo, né? Que nem eu aqui no Brasil, todo mundo me olha diferente. Sim, então eles fazem às vezes a gente fala que é do Brasil, aí eles perguntam umas coisas meio Hum, doidas, assim. hum, Mas nada que atrapalhe a minha experiência, sabe? E hum, cada vez mais, eu acho que assim, principalmente quando você aprende a língua coreana e você consegue conversar pelo hum, menos um pouquinho, isso hum. ajuda muito, porque às vezes os coreanos eles são tímidos, eles não têm vontade de falar em inglês, né? Isso acaba que É verdade. afasta um pouco da cultura. Mas de questão de preconceito por ser estrangeiro, foi só essa vez mesmo que aconteceu comigo, lá em Uhum, Daegu. Em Seul, nunca uhum, aconteceu nada comigo. uhum. Que bom. E você quer falar alguma coisa assim pro pessoal que está assim querendo estudar na Coreia? Como é que está sendo essa experiência? E outra coisa, antes de você responder, eu queria saber também, é um assunto um pouquinho delicado, mas eu sou super curiosa. O dinheiro, o dinheiro que você está recebendo do governo, né, do programa GKS, está sendo suficiente para você se sobreviver na Coreia? Então, a gente recebe uma bolsa de 1 milhão de won, Hum, que é como se fosse mil hum, dólares, certo? E hum, aí, todo semestre, a gente recebe também uma quantidade, assim, no comecinho do semestre, que eu acho que é 250 mil won, que é tipo 250 hum, dólares, para comprar uhum, livro, essas coisas assim. Mas quando você está no curso de coreano, você não pode hum, trabalhar, você só tem que estudar coreano. Quando você vem uhum. para o mestrado, você tem mais oportunidades, porque Ah, pela guideline do GCAS, do programa, quando você está no mestrado, você aham, pode trabalhar por 4 horas, todos os aham, dias, né, 20 horas semanais, que é o que eles chamam de aham, Arbeit, part-time. Então, aham. a única regra é que seja relacionado ao seu curso. Ah, E também tem ah, várias sim. oportunidades que você pode pegar, assim, que não precisam de contrato, que é geralmente, assim, para trabalhar Aham. extra de um filme ou de um drama, Ah, ou sim. essas coisas assim, que sempre dá um dinheirinho, sabe? Então, por Ah, exemplo, eu trabalho no meu laboratório. Então, eu tenho um hum. extra, além do DCAS, que me É ajuda como se muito. fosse uma É como se bolsa fosse uma do, bolsa do... além da que eu já recebo. Aí, Sim. o que eu preciso fazer é trabalhar 4 horas por dia no meu laboratório, que no meu caso é Ah, fazer tá. aplicativos, coisas de design para o meu professor, Hum, assim. É bom porque me ajuda a ter uma experiência de trabalho também, não só de estudo. Aumenta a minha bolsa, né? uhum, Então eu posso viajar mais, eu posso aproveitar mais. hum, Então é bem legal isso, assim, de quando você começa no mestrado. Então, para quem vai vir fazer mestrado, ah, tem essa possibilidade. ah. E você falando sobre de participar como extra no filme, eu lembrei de um outro aluno meu, ex-aluno, que vivia participando Eu já participei para de ganhar dois. Eu já extra. participei de dois. Eu participei de Uhum, um filme super grande agora, que chama Bogotá. É um filme uhum, que. do Song Joong-ki. Isso. Eu fui extra nesse filme, eu fui um policial. Você era boliviano ou era peruano? Eu era colombiano, mas eu era um policial colombiano. Mas eu não tinha ficava vestido com a roupa de policial. Mas aí foi legal, porque eu Ah, conheci o ator, hum, né? Eu conheci os outros atores, hum, e foi uma experiência muito legal. ah, Foi a primeira vez que eu tinha visto uma coisa parecida, era uma super produção. aham, A gente ficou lá o tempo aham. todo gravando. Aí eu já gravei 2 vezes para esse filme. Ah, que E legal. quando eu gravei para um drama que vai estrear agora Hum. em novembro, que é até da ex-namorada desse ator.
Ah, Eu esqueci o nome dela. sim. Ela Ex-namorada não, é ex-mulher. mulher. Eu esqueci o nome dela. Ah, Mas ela é bem famosa Sung aqui. Hye-kyo. Isso. Ah, Ela vai ter um show agora em novembro que chama ah, Now We Are Breaking Up. hum, E aí eu fui lá também, eu participei como extra. é. Então, assim, pra Aí quem às quer, vezes, tem um monte de é, oportunidade, sabe? assim, mas não é assim também pra ganhar muito dinheiro, é Não, é só mais pela um extra, experiência. né? Isso. Não dá pra Hum, contar com esse dinheiro, até porque isso não acontece o tempo todo, sabe? é verdade. É, então, É assim, que tem pessoas fazendo essas perguntas, então era uma curiosidade minha, já que você falou que participou. sim, sim. E Aí tem um grupo no você. Facebook que chama, eu acho que é Modeling South Korea, uma coisa assim, mas eles só deixam entrar quem mora Ah, na Coreia. ah, E aí, às vezes, sim. eles falam: a gente precisa de um estrangeiro negro para fazer tal drama, a Hum, gente precisa de um estrangeiro latino para fazer tal drama. Aí você manda suas fotos no uhum. Kakao Talk e aí, se der certo, eles te chamam. Ah, que legal, muito Uhum. interessante. Não, é porque eu conheço algumas pessoas que realmente vivem fazendo. É bem interessante isso. E você está encontrando alguns colegas brasileiros na Coreia, Ah, eu encontro o de vez em tempo quando? todo. O Hum. Matheus, por exemplo, eu amanhã mesmo vou almoçar com ele aqui em Xinjiang. Ah, que legal! Porque eu fui visitar ele na Korea University, acho que mês passado, e Ah, aí agora ele nunca veio aqui no campus da Yonsei, então eu falei pra ele que eu vou ah, fazer um um, tour com um ele. tour. Isso, Um, aí a gente vai almoçar. Tem um restaurante de Donkaço aqui que eu amo. Depois eu vou te mandar uhum, foto, é muito bom. uhum, Aí eu vou mostrar pra ele. E eu sempre vejo. E lá em Daegu, eu acabei conhecendo várias pessoas, sabe? Tem uma menina que é hum, da UNB também, o nome dela é Daniela Lopes. Não sei se você conhece. Ela não. fazia direito aí na UNB, ela veio junto comigo, então eu conheci Hum, ela lá, conheci vários outros brasileiros, e eu vivo andando com uhum, eles também por aqui, sabe? E sempre aparece um brasileiro, uhum. gente, brasileiro tem cada esquina aqui da Coreia, então assim, você encontra muito, Sim, e olha, muita gente de Brasília, hein? muita gente de Brasília, Muita muita, gente de Brasília, assim, só assim, eu contando agora, tem uma em UED, tem uma isso, que tá agora, assim, assistindo, eu vi aqui no comentário, ela tá na Coreia também. Então, gente, tem bastante tem coreano, muito, brasileiro na Coreia, isso. realmente. E você conseguiu fazer várias amizades com coreano também? Consegui, principalmente aqui, depois que eu fui trabalhando no laboratório, porque no meu departamento Hum, inteiro eu sou o único estrangeiro. Então, uhum, acaba que eu só tenho coreanos para conversar, né? hum, Aí, no meu laboratório sou eu de mestrado e mais 4 alunos coreanos de mestrado e tem dois hum, homens que são do doutorado. E a gente trabalha uhum. juntos todos os dias, né? Então, aí acaba que a gente se aproximou bastante. E o seu coreano, assim, não para Topic, porque Topic são, assim, palavras mais Isso. técnicas, né? Então, já nível, assim, acima de 4, eu acho que é mais técnica, são palavras mais específicas. Mas o seu coreano do dia a dia, como é que tá? Melhorou bastante? Agora dá para se virar tranquilo? Ó, eu não diria que tá bom, mas que tem que dar, né? Então, aos trancos e barrancos eu vou indo, assim, porque no meu laboratório mesmo, Uhum, todo mundo só fala em coreano. Eles não vão falar inglês só porque eu uhum, tô lá, né? uhum, Então, às vezes eu não entendo direito, aí às vezes eles me perguntam uma coisa, eu uhum, respondo outra, mas vai indo assim. É porque é diferente mesmo, é que nem você uhum. falou. Agora que eu sou nível 4, é, é, ainda assim eu não me considero nível 4, é porque eu treino tanto pro topic que eu aprendo a fazer o topic, mas é diferente dali. Isso, porque eu sempre falo isso para os alunos. Olha, prova de Topic é uma técnica. Você Isso, estuda para passar e tirar aquela nota, né? Porque aí você tem aquela pressão, né? E os vocabulários já predefinidos que vai cair, e aí você estuda para a prova. Mas isso não quer dizer que você está é, falando bem ou assim, pro dia a dia. Às vezes tem muita gente que fala muito bem no dia a dia, mas que vai muito mal no é, topic, né? porque é totalmente diferente. E até Hum, para no dia a dia, querendo ou não, você tem que entender um pouco da cultura coreana, do jeito que eles falam, do sim. que se comportam. Então, Aham. uma coisa assim que você tem que se forçar mesmo a ficar conversando todo dia, lendo Uhum. bastante, livros, assistir os dramas ajuda muito. Então, eu acho que tá bom, mas eu sempre quero Hum. melhorar, assim.
Eu tento estudar o máximo que dá. Sim, claro. Muito bom. E deixa eu só te perguntar, como é que seria, então, a sua finalização do seu curso de mestrado na Coreia? Você tem que apresentar algum trabalho? Ou como é que é? É um projeto que você tem que apresentar? Como é que você está pensando em fazer isso? Aqui no meu departamento tem vários Hum. requisitos que você tem que ter antes de se formar. Um deles é apresentar, Uhum. é como se fosse um artigo assim de mais ou menos 100 páginas, onde você tem que fazer Uhum. um método científico, apresentar uma nova hipótese na sua área. Então, eu estou Uhum. escrevendo desde o dia que eu cheguei, porque o meu professor ele é muito exigente, ele é bem o estilo Hum. coreano de exigência mesmo. Então, tem que semana, um monte de coisa. Ele Hum. na cara assim mesmo quando não tá bom. É, mas professor é assim mesmo. É, e, e aí eu vou terminar provavelmente o curso com essa tese. Aí outra coisa que a gente tem que fazer é apresentar um artigo em uma revista internacional, é, Hum. ter o topic 4 Hum. e o inglês também. Eu só não lembro o número, assim, a nota que você precisa ter no inglês, mas é uma nota parecida com o topic 4 assim, como se fosse Mas quase você já foi com inglês fluente daqui do isso. Brasil, Mas né? tem que apresentar a prova mesmo assim. Ah, você tem que fazer É, uma nova prova, então. porque eles têm que. Todos os alunos, inclusive os coreanos, precisam dessa prova de inglês para se graduar no mestrado. É como se E fosse o TOEIC, né? isso, o TOEIC. Aqui na Coreia é muito famoso o Ah, TOEIC. E para os ah. estrangeiros, eles pedem, além do inglês, o coreano. Uhum. As três coisas que eu tenho que fazer antes de me formar. Então é bem puxado. É, é muito diferente. Então, agora nas férias, eu fiz um monte de coisa, assim, eu viajei horrores, eu fui para Jeju, eu fui para Yangon, fui para Sokcho. E aí agora durante as aulas eu vou ter que dar uma acalmada, porque também são muito puxadas, sabe? Todas as aulas, Uhum. tenho 4 aulas por semestre, e Hum. as aulas elas têm uma carga de leitura muito grande. Então, assim, geralmente Uhum. para uma aula, tem uns 5 artigos por semana, você tem que Hum. escrever relatórios, tem o trabalho do meio do ano, depois tem o trabalho do final do ano, tem outras coisas que você tem que fazer, apresentações, etc. Então, a carga Hum. de trabalho das aulas, ela é muito grande mesmo. Essa é uma E, parte, e, assim, e você escreve em coreano? depende da matéria. A minha tese é em Ah. inglês. Ela pode ser toda em Ah, inglês. que bom, né? Pelo menos. Nossa, imagina, eu estaria muito ferrado. Escrever 100 páginas em coreano, meu Eu ia Deus. escrever em inglês e pedir alguém para escrever em coreano para mim, sem condições. Eu não ia conseguir, Não, não. mas até mesmo para escrever no inglês não é fácil, né? Porque Não, falar inglês é uma coisa, agora, mesmo sendo o seu inglês bom, aí para escrever um artigo ou um trabalho científico de 100 páginas, é e ainda difícil. depois, na verdade, é tudo difícil, né? Estudar, na verdade, é uma coisa bem pesada. Exige muito, né? Então, para a tese, por exemplo, eu Hum. tenho que dedicar muitas horas por dia, porque eu sei que meu professor quer um trabalho muito bom, e para eu passar numa Hum. revista nacional, precisa ser um trabalho Uhum. com um rigor científico muito alto. Então, essas Uhum. coisas. Mas o curso te dá toda a base para isso. Então, a gente tem matérias que ensinam a fazer essas coisas, eles te Uhum. dão todo o nível, assim, se você está com dúvida sobre escrita acadêmica em inglês, tem as aulas extras que você pode pegar para isso. Então, pelo menos Uhum. aqui na Beyoncé, eles fazem muito grande para a gente fazer ótimos trabalhos. Então, eles exigem muito, mas eles Uhum. te dão os recursos. É verdade, é uma universidade muito boa, né? Isso a gente sabe. Não é qualquer um fala que é Sky, né? Então, é, o Sky é Seoul, Goryeo e Yonsei, né? Isso, Então, são três universidades mais renomadas, né, da Coreia. E que é muito bom e você está numa oportunidade única, né? exato. Com certeza vai ser, assim, para o resto da sua vida, com certeza. E outra coisa, já mais para finalizar nosso bate-papo, e aí, depois que você finalizar o seu curso, você vai voltar para o Brasil? Eu acho que eu não vou voltar, não. Mas Ah, ainda estou pensando se eu vou continuar aqui na Coreia ou se eu vou para outro lugar. Eu tenho muita vontade de hum, continuar estudando e fazer o meu PhD. Aí o meu uhum, é que eu faço PhD aqui na Coreia, continuo no meu laboratório, o que hum, para mim seria muito bom. É uma bolsa uhum. faz o PhD e tem todos Eles vão dar a bolsa?
só que aí seria uma bolsa da universidade, não seria do PSN. Sim. Quando eu Mas aí minha outra opção é fazer o PhD em outra universidade. Aí eu tô Uhum. escolhendo ainda, porque eu tenho vontade de conhecer um outro país, uma outra cultura. Eu acho que seria muito enriquecedor também, né? Mas voltar pro Uhum. Brasil, eu não me vejo voltando pro Brasil, não. Pelo menos não agora. Não, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque todos os meus alunos aqui, principalmente de Brasília, que foram para a Coreia, ninguém voltou. Ninguém! Porque às vezes vai para a Coreia, né, sem saber o coreano, aí só faz o mestrado no inglês e tal, e aí não se adapta muito bem à cultura coreana e acabam voltando. Eu vi alguns que voltaram, mas que não eram meus alunos, e aí não tem um coreano bom. Mas os alunos que fizeram um coreano de um ano e que aí depois, logo depois do mestrado, né, conseguiu um emprego, por exemplo, um emprego bom, acabam ficando, ou ficam mais tempo para fazer outro curso, um doutorado, né? E aí era a curiosidade, se você iria voltar ou não. É triste, porque eu queria que eu voltasse. Mas é porque eu não. Eu acho que tem. Depois que eu vim pra Coreia, eu percebi que tem muita coisa que eu quero conhecer no mundo que eu ainda não conhecia, sabe? Então. Aí se tornou um cidadão do mundo. Isso dá vontade. Principalmente depois que você começa a viajar dentro da Coreia, sabe? É uma coisa que eu indico pra todo mundo, assim, que vem pra Coreia. Por mais Uhum. que Seul seja incrível, vá para as outras cidades, vá para o interior, vá para os lugares, assim, que Isso. pesquisa no Naver, em coreano. Uhum. É uma única, assim. Você conhece outra Coreia. Porque Seul, na verdade, é capital e é uma cidade metropolitana, igual a outras cidades grandes, né? Então, se você for para interior, aí sim você conhece de verdade uma Coreia totalmente diferente, né? Um povo diferente, mais conservador, né? Como você sofreu o preconceito. Acontece, mas Seul é uma cidade muito diferente do resto da Coreia. Uhum, verdade. Nossa, muito bom saber que você está bem. E você, tomou vacina? Tomei a primeira dose. Ai, que bom, Eu tomei que a bom. primeira dose Eles estão dando duas para semanas. os estrangeiros? Isso, para os estrangeiros está acontecendo ao mesmo tempo que para os coreanos. Então, todos os Hum, coreanos da minha idade estão sendo vacinados nessa mesma época, junto com os estrangeiros. ai, que bom. Não, era também outra curiosidade minha. Não, aí a minha segunda dose vai ser agora em outubro. Ah, que bom. Ah, que bom que você está bem, Não, saudável, muito está estudando bastante. seu, Ai, seu curso, seu canal, tudo crescendo, eu fico muito feliz. obrigada. Acho que Eu tem. fico assim muito feliz vendo assim meus alunos, né, Ah, indo para o mundo, se dando bem, estudando e você faz bastante. parte dessa Isso é muito história de bom. todo mundo, né? Ah, Então é muito legal sim, com isso. certeza. Eu pego vocês assim, né, como meus filhinhos, né? Vamos fazer redação, Não, não quando eu era? voltar pro Brasil, eu acho que agora em janeiro eu volto pro Brasil para passar uma temporada de um mês e meio. Uhum. Aí a gente vai Aí, ter, se vamos você ver se a for gente vir consegue se aqui para encontrar. Brasília, Sim, se você for, aí a gente encontra, com certeza. ótimo. Você também já está vacinada? Tomei primeira vacina, primeira dose. Ai, Eu vou ótimo. tomar em outubro Ai, também. então, perfeito. Quando a gente se encontrar, a gente vai estar ambos vacinados. Ah, sim, com certeza. Ainda bem. Então, Santiago, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar comigo, né? Imagina, Olha só, prazer neste é meu. momento, 158 pessoas estão assistindo nossa live. Muita gente mandando Sim, mensagens aqui, perguntando, é cheio de dúvida. pode me Eu vou mandar deixar pelo gravado. perfil, que eu não tenho problema em Hum, responder. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre que der. hum, uhum, Pergunta sobre a bolsa também, eu respondo, sobre a vida aqui. uhum. E eu vivo postando um monte de coisa da Coreia. Quem quiser ver, pode me seguir também. É, o Santiago não é de postar Não, muita não. coisa, mas Eu dá para tento. acompanhar. Dá para acompanhar. Tem gente que posta todos os dias, não Ai, é? Agora, mas eu gosto das fotos. Foi para tal lugar. Eu fico sabendo. sim. É muito legal.
O perfil do Santiago é @Santiago Isso, Augusto. Santiago Augusto, tudo junto, tá? isso. Então podem seguir ele, é bem legal. Muito obrigada. Obrigado a Eu vou você. finalizar a live. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que vieram aqui Obrigado, assistir. pessoal. E depois a gente volta aqui conversar. Pode ser? Sim, pode ser. Sempre que quiser, Uhum, pode me chamar. tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Popô.